Olá, a paz do Senhor Jesus, como você está? Tudo bem? Vamos fazer o nosso estudo do livro de Provérbios. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 22. Antes eu quero desejar que você seja abençoado, eu quero abençoar a sua vida, sua casa, sua família e dizer que esse estudo está sendo muito gratificante para mim. Espero que tenha contribuído com o seu crescimento, com o seu entendimento. E eu quero te convidar a fazer essa leitura comigo, uma leitura dinâmica, enriquecedora, do capítulo 22. Nós vamos ler hoje até o versículo 16. Vamos dividir o capítulo 22 em duas etapas, né? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 16, tá? E domingo que vem a gente vai ler do versículo 17 ao versículo 29. Amém? Vamos ler? Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. A graça é melhor que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade é o temor do Senhor. E o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza do coração e tem graça em seus lábios, terá por seu amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se ira cairá nela. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. O que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Poderosa essa palavra, né, gente? Eu fico maravilhada com o estudo de Provérbios, porque enriquece muito o meu conhecimento, né? E o texto do capítulo 22 oferece um conceito amplo da construção de um caráter firmado em Deus, firmado na generosidade, firmado na consciência da produtividade, da proatividade. O trabalho dignifica o homem, né? O trabalho enobrece o homem. Então, é um capítulo, né, também que começa louvando a Deus. E eu acho isso bendito, né? Porque ele diz: a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. E entendemos essa graça aqui como o favor de Deus, a presença de Deus. Certamente, queridos, a presença de Deus é melhor do que a prata e o ouro, porque o próprio Deus detém, é dono da prata e do ouro, mas não foi o próprio Deus que criou o mundo e toda a sua plenitude? Então melhor é ter a presença de Deus, é muito mais valiosa a presença de Deus, sabe? Buscar a presença de Deus, querido, nos custa,
tudo. Nos custa tudo. Então é um investimento valioso para nós, né? Porque andar na presença de Deus é você andar cheia de conhecimento. A riqueza que a presença de Deus nos agrega vai além de uma riqueza material. Tá? A presença de Deus nos traz riqueza, queridos, de conhecimentos, sabedoria, né? Então, esse capítulo, ele começa louvando a Deus, e eu acho isso muito interessante. Ele fala também do caráter, né, do homem. Aqui está dizendo, mais digno é ser escolhido o bom nome do que as muitas riquezas, né? Ele está falando do caráter aqui, um valor, um super valor aqui no seu caráter, naquilo que você constrói, né? Que o dinheiro não constrói, né? Então, que capítulo poderoso, o que ele está valorizando aqui, né? Então, é um capítulo que aborda, né, a área financeira, né, elevando princípios divinos, né, a presença de Deus aqui como soberana na nossa vida, mas ele discorre de forma muito racional sobre a área financeira, né? Esse capítulo, né? Ele coloca Deus acima do ouro e da prata, mas há uma narrativa aqui muito racional de como que tem que ser o nosso comportamento, o nosso posicionamento na nossa vida financeira, né? Ele traz uma reflexão profunda sobre independência financeira. Ele alerta, né, esse capítulo 22, alerta sobre o quê? O endividamento constante, né, que tira a liberdade e coloca o devedor em uma posição de dependência em relação ao credor, né? Então, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta, queridos. É muito racional esse conselho, é muito prático. Ele está falando aqui, você fica totalmente sem liberdade, né? Então ele está abordando aqui sobre a falta de controle, né? Quem toma emprestado compromete a renda futura, paga juros, né? Às vezes vira aquela bola de neve, né? Então ele está advertindo aqui a nossa consciência de gestão financeira, como que nós devemos nos posicionar para poder administrar bem os nossos recursos financeiros de forma sábia, né? Então ele está aqui abordando a dependência, né? O devedor, ele fica vulnerável às exigências e controles de quem detém o capital, né? De quem detém o recurso que está emprestando, né? Um exemplo é empréstimos bancários, né? Que os juros são altíssimos, né? Então isso tem que ser muito bem avaliado, essas condições, juros, o recurso, quais as formas que estão sendo feitas, né? Então ele está trazendo um conceito aqui, né, de que o devedor, ele perde a sua liberdade de gerir, né, de conduzir, de viver, né, de administrar os seus recursos, né? Então nós temos que ter liberdade financeira, evitar dívidas desnecessárias, né? Viver dentro das próprias possibilidades, né? É a chave para não se tornar um servo de ninguém, né? O consumismo hoje exagerado, que né, inclusive muito colocado, né, na mente, inclusive dos nossos filhos, das crianças, e ofertado por meio, né, da mídia, né? Então há um convencimento, um marketing, né, forte para o consumismo. Então nós temos que ter sempre essa consciência financeira de equilíbrio, de gestão, né? Por isso que a presença de Deus é importante para nós, porque ela nos traz sabedoria, ela nos leva a um conhecimento maior, né,
sobre a gestão do nosso tempo, a gestão dos nossos recursos financeiros e de tudo mais, né? Deus, ele traz isso para o nosso coração, né? E é importante ter planejamento, ter prudência e um bom uso dos recursos para evitar essa servidão financeira, né? Aqui tem um versículo que é muito conhecido, que é: instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desvia dele. Nós conhecemos muito esse versículo, né? Inclusive nós falamos muito dele, mas os nossos filhos, queridos, têm que ser educados, têm que serem educados nos princípios do Senhor. Eu já expliquei aqui que existe uma diferença entre princípios e padrões, né? Muita gente cobra padrão sem ensinar os princípios do Senhor. E o modelo certo são os princípios. Quem sabe princípios, quem conhece, quem vive princípios, cumpre padrão. Então há uma facilidade em obedecer os preceitos do Senhor quando princípios dele, do próprio Deus, estabelecido na lei, no evangelho dele, está gravado no nosso coração, né? Então se questiona menos o padrão quando se conhece os princípios. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou falar aqui de uma pessoa nas redes sociais que eu vi um vídeo. Eu não sei dizer o nome dessa pastora, ela é uma pastora, mas o ministério dela é aconselhamento da vestimenta da mulher, né? do comportamento da mulher, é específico para isso. E ela é muito criticada até por evangélicos, quando ela ensina o padrão da postura, da vestimenta, né? De uma mulher adequada, né? Com a palavra de Deus. Ela recebe críticas. Eu vi um vídeo dela que ela fala assim: eu recebo muitas críticas, eu sou atacada porque esse é o meu ministério, alertar para como você se porta na sua vestimenta. E, gente, a vestimenta é muito importante. A vestimenta, ela te apresenta, mas só vai entender isso uma mulher que é liberta, uma mulher que vive no princípio e nos preceitos do Senhor. Porque se você quer aplicar o padrão para pessoas que são cativas, né, não vai entender. E o princípio é a verdade do Senhor. E o princípio nos liberta. Amém? Então a criança, quando ela é ensinada no princípio, né, quando ela é forjada no caráter, né, uma criança liberta e curada emocionalmente, é assim que nós ensinamos o caminho de Jesus, o caminho da verdade, né? O caminho da verdade, o caminho da vida, né? Então, eu sempre gosto de frisar, né, que você, papai, você, mamãe, está educando seu filho com a palavra de Deus, grava no coração dele os princípios da lei do Senhor, né? O princípio do amor, o princípio da generosidade, o princípio da gratidão, da misericórdia, da justiça, da paz, da verdade. Quando essas tais coisas estão gravadas no coração da criança, certamente ela não vai questionar um padrão, sabe? São muitas influências, né? Hoje as influências entram dentro das nossas casas por meio de vídeos, né? Por meio da tela. E nós temos que estar ali sempre podando, né? Policiando ali, né? Os nossos filhos, mas eles vão ter sempre contato com o externo, com o mundo, com as coisas do mundo, né? Então eles têm que estar muito bem orientados, né? Então o coraçãozinho das crianças tem que ser estabelecido a palavra de Deus, porque quando vier o padrão, eles não vão questionar. Quando eles verem os amiguinhos fumando, bebendo, prostituindo, né, não vão questionar, porque eles entendem o preceito do Senhor, né? Então esse é o entendimento que eu tenho, né? Porque é diverso, gente. Criar um filho hoje no caminho do Senhor, eu digo que é muito difícil, né? É uma influência, há um trono de maldade, né, estabelecido para poder desvirtuar
o coração da criança, o coração do jovem, né? Há todo um preparo para isso, há toda uma arquitetura, um engenho, né? Para que isso seja feito de forma atrativa, mas quando nós ensinamos o caminho de Deus, certamente, quando adulto, quando velho, né? Que aqui fala velho, quando envelhecer, né? Não vai se desviar, né? Não vai. Então, esse capítulo ele é muito rico por isso, né? Ele aborda aqui o princípio da generosidade, da gratidão, né? Ele fala que nós não devemos viver, queridos, de aparência, né? O que oprime o pobre para se engrandecer a si ou dar ao rico, certamente empobrecerá. Os olhos do Senhor estão atentos aos necessitados, sabe? Eu tenho esse conceito na minha vida, né? Porque o Senhor, Ele diz que Ele vem em favor de quê? Dos necessitados, dos órfãos e das viúvas, queridos. Então são classes de pessoas que o olhar de Deus está atento ao clamor, né? Ao clamor. Então, que capítulo poderoso, que capítulo rico essa primeira parte que a gente, né, que a gente leu. E aqui também tem um que eu acho muito assim relevante, que é que Deus ele fez o rico e ele fez o pobre, né? O rico e o pobre se encontram, né? Ou seja, nós vivemos as classes sociais, elas existem, né? As classes sociais existem, né? E Deus fez o quê? Ele fez a todos, o fez o Senhor, né? Então existem pessoas que têm o dom da riqueza, né? Existem pessoas que têm o dom da prosperidade, né? Agora, pobre, queridos, pobre mesmo, aquela pessoa que não tem conhecimento, que é ignorante da palavra de Deus, porque essa pessoa perece, né? Na concepção de riqueza, essa pessoa perece. Eu sei que o versículo aqui está falando de riqueza material, né? Porque existem as classes sociais. Nem todo mundo vai ser rico. Tem pessoas que vão ser economicamente, né, desfavoráveis, né? Mas isso não quer dizer que a presença de Deus não possa preencher tudo na vida dessa pessoa e essa pessoa se tornar próspera. Amém? Glória a Deus. Então, no próximo domingo a gente continua lendo do capítulo 17. Eu quero desejar a você uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Obrigada por ficar comigo aqui até o final desse vídeo. E que você possa estudar um pouco mais, se dedicar um pouco mais ao conhecimento desse capítulo, né? Porque eu tenho certeza que o Senhor instruirá muito mais profundamente você na sua leitura individual, né? E na sua busca. Busque, estude a palavra de Deus, dedique-se a conhecer a Deus, dedique-se a se relacionar com Deus, porque isso vale mais. A presença de Deus vale muito mais que o ouro, muito mais que a prata. Isso eu posso te garantir. Um abraço!